Começando mais um Prosa Podcast, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Nilmar Olímpio. Já peço a você que nos acompanha que siga nossas redes sociais, o nosso Instagram, Facebook e o nosso canal do YouTube. Pessoal, às vezes a pessoa assiste lá o vídeo e não se inscreve no canal. Então é muito importante nós termos os inscritos, que o YouTube entende que o nosso conteúdo está chegando aí a todas as pessoas, ok? Os endereços estarão aqui na descrição do vídeo. E hoje nós vamos falar aí sobre tecnologia, inteligência artificial, proteção da segurança, aí a cibersegurança, né? Alguns cuidados, dicas, né, de cuidados com o nosso celular, os nossos computadores. E hoje em dia muitas pessoas aí estão caindo em golpes, principalmente na internet, né? Clica num link, recebe uma mensagem que não sabe o que é e acaba caindo aí nesse tipo de golpe. Para esse assunto eu recebo ele, que é tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistemas, também com MBA em gestão de projetos e segurança da informação. João Paulo Polis, meu amigo, que satisfação te receber aqui, seja bem-vindo. Obrigado, Nilmar. Obrigado pela oportunidade aqui de estar aqui com vocês, aqui, Imagina. né, no Prosa Podcast. Prosa Podcast, já estávamos conversando há uns 2 meses, né, para a gente fazer esse prosa aí, e hoje foi o momento. Sim, com certeza, né? Consegui alinhar as agendas, né? Isso. Agenda minha, agenda tua, daí deu certo. Deu certo. O melhor de tudo é o dia de hoje aqui da gravação, né? Até depois eu vou fazer um corte nesse dia da gravação, onde nós gravamos aqui um parceiro nosso, Bengaia Cork, comemorando 5 anos. Então, parabéns aí a Lília, né, a proprietária, a Rose, todos aqui do Bengaia. Uma data especial. Sim, 5 anos, olha só, né? Sim, tem um bolo ali. Eu sei que vai ter um bolo, né? Vamos ver. Tudo depende da quantidade de tempo aqui no podcast, se vai sobrar bolo pra gente, entendeu? Por que você acha que a gente marcou hoje e à tarde ainda? Olha, já tava pensando nisso, né? Estratégias. Ô João, você também tem o seu podcast lá, né, que fala de tecnologia, o Papo Tech? Isso, Papo Tech. O meu podcast, ele é um podcast mais focado em... O que acontece? Como eu falo de tecnologia, eu não consigo ter tanta questão de presencial, né? Então, tipo, eu acho que tive 1 ou 2 convidados presenciais quando eu não estava fazendo uma edição especial num evento, por exemplo, né? Então, a maioria das vezes era tudo online, coisa e tal, Sim. mas, tipo, tem muitos assuntos, né? Desde a questão de... a gente tratou sobre a questão de internet, tratamos questões sobre alguns tipos de eventos, algumas questões de... Você sobre... falou de pagamentos, de maquininhas, de aceitar Pix. Sim, isso daí Você gerou... tava bravo aquele dia, hein? Aquele dia eu Eu tava assisti. tava bravo aquele dia, porque, tipo, naquela época, hoje tá mais tranquilo, mas naquela época, tipo, era muito pouca gente que aceitava ainda. Tinha gente que você chegava lá, daí, eu não aceito Pix. Daí, beleza, me desculpa, mas você aceita escambo, então, porque, tipo, eu vou Nos tempos de hoje. né? Porque, tipo, sei lá, cara, Pix hoje é, tipo, quase o nosso real, tipo, de forma digital, né? Tipo, não tem tanto o uso tanto da moeda mais, né? Papel moeda, moeda de fato, né? Sim. Aqui nós não temos a ordem das perguntas, eu já quero te perguntar, já que você falou. Você acha que em quanto tempo o dinheiro papel vai sumir? Tem uma data estipulada? Olha, eu não vejo isso tão rápido, certo? Porque, tipo, tem muitas barreiras que têm que ser superadas antes de pensar nisso, né? Então, por exemplo, vamos considerar o Brasil. O Brasil está muito avançado nessa questão da digitalização. Tanto que o Pix em si, ele acaba sendo uma referência para muitos outros países, né? Por exemplo, a gente pode dizer que o Pix ele é mais avançado aqui no Brasil do que nos Estados Unidos. E lá os meios de pagamento são outros, eles não têm toda uma integração que nem a gente tem sobre a questão do Pix, né? Então, o que que isso influencia? Influencia que para você poder utilizar o Pix, precisa ter internet. Não é todo lugar que tem internet. E aí, como é que faz para poder ter essa questão dessas transferências, né, para poder fazer os pagamentos, né? Então tem muita coisa envolvida nisso daí. Claro, já existe, né, a ideia do real digital, né, o que é o Drex, né, dentro do Banco Central, né? Mas ainda, inclusive, ainda não tem nem prazo necessariamente pelo que eu vi da última vez, que para poder fazer um lançamento, né.
pelo menos. E falando de internet, como que está a nossa situação perante o mundo? A nossa internet é boa? A nossa velocidade é boa? Vocês que necessitam ainda mais de internet para programação, jogos, gamers, como que está a nossa internet no Brasil? É que, sabe qual é o ponto principal, Nilmar? É que a gente está numa região muito beneficiada, vamos dizer Somos assim. privilegiados. Somos privilegiados, sabe? Por causa que a gente consegue ter velocidades muito altas ainda, coisa e tal. Só que se a gente pegar em alguns pontos, por exemplo, lá da Amazônia, já é um pouco mais difícil, né? Por causa que para chegar, sei lá, uma fibra ótica, chegar alguma coisa cabeada lá, certo? Então lá, por exemplo, só tem possibilidade talvez via rádio, via satélite, né, que é inclusive um dos assuntos que a gente vai tratar aqui, né. Uhum. Então eu posso dizer que na maioria dos casos a gente tem uma internet muito boa, certo? Não é a melhor do mundo, né, mas, tipo, se a gente considerar que, lá em 2016, vou fazer um comparativo meu, certo? O valor que eu pago hoje em 500 mega em casa, que eu tenho fibra ótica em 500 mega, eu pagava em 15 mega em 2016. 2016 tem que dá 7, 8 anos. Cara, olha o tanto que evoluiu de uma hora para outra, assim, né. Então, teve muita evolução, né, nesse tempo e provavelmente vai ficar muito mais tipo, a evolução na questão de qualidade, disponibilidade vai evoluir muito ainda. Só temos que verificar muito essas questões, porque existe muita, briga, no que eu percebo, assim, na questão dos grandes players do mercado. Com questão de consumo de conteúdo. Porque, por exemplo, temos consumos o grande pla qual que são os pontos principais disso aí? Vídeo. YouTube, Netflix, todas essas plataformas de streaming, né, elas consomem banda, né. Uhum. E o pessoal dessas grandes empresas, elas estão começando a brigar numa questão de, tipo assim: "Cara, vocês estão consumindo muita demanda minha, vocês também têm que pagar", né. E você tá tendo uma briga muito grande nessa questão. Uhum. Não é o que eu imagino que seja o correto, por causa que eles já contratam uma velocidade de internet, eles já estão nessa situação. Eu não vejo isso como uma coisa que deveria ser, cobrada como um adicional, nesse caso, Uhum. visto que a infraestrutura existe. Mas, tipo, não adianta você querer, trabalhar com a mesma infraestrutura para poder atender mais clientes, Uhum. necessariamente. Se a sua infraestrutura ela tá a infraestrutura da empresa, no caso, né, dessas empresas que trabalham em backbones, coisa e tal, que são basicamente essas como vou poder explicar? Principalmente backbone, num conceito geral, basicamente são as empresas que fazem a interligação, né. Então, por exemplo, quando a gente precisa acessar um site que está hospedado lá eh, nos, eh, nos Estados Unidos, por exemplo, Certo. ele passa por um backbone, né, Uhum. uma empresa que provém um backbone, para poder chegar lá, para a gente conseguir chegar no nesse site e a gente ter acesso a esse conteúdo. Como se fosse uma entrega. Estou comprando de São Paulo e passa por 2 ou 3 distribuições para chegar para mim. É mais ou menos isso, aham. Só que no caso, vamos comparar da seguinte forma, uma compra da China, ela passa pela Receita Federal lá em Aham, Curitiba, em São Paulo, coisa e aham. tal, para daí vir para cá. É mais ou menos assim, essa a questão da Receita Federal, dos Correios ali de Curitiba, Uhum. seria como se fosse um backbone, que ele sairia, né. Claro que tem todas umas outras questões de pontos de troca de tráfego, que a gente Uhum. chama, né, Uhum. que são focos de, tipo assim, são locais que são focados em chegar a internet até lá, e lá, se você precisar acessar qualquer outra coisa, ele passa por ali para outra operadora para poder chegar lá naquele site, naquele objetivo, né. Eh, então, Isso em questões de milésimo de segundo. sim, a gente nem percebe, tipo, às vezes a gente, por exemplo, eu jogo bastante Valorant, né, que é Uhum. um jogo da Riot, do mesmo produtora do League of Legends, o meu ping chega tipo 16 milissegundos. O ping é o seguinte, é o tempo entre você mandar uma solicitação pro servidor e voltar. Então, 16 milissegundos, o servidor tá em São Paulo, para você ver quanto tempo demora para chegar em São Paulo a requisição e voltar. É muito rápido. Muito rápido, né. Milissegundos. Milissegundos. Numa corrida de 100 metros, às vezes o cara ganha por um milésimo.
Sim. E um milésimo é mais do que um milissegundos. Né? Então, tipo, é tipo essa questão. Caramba. E falando ali da internet, hoje nós temos ali a Starlink, né? Sim. Você acha que que a Starlink vai ser a bola da vez? Vai acabar essa fibra? Porque o homem só tá mandando foguete lá para cima e povo comprando antena. É que nem você falou da Amazônia. Sim. Hoje o problema da Amazônia com a Starlink, bem dizer, está resolvido. A questão da Starlink é uma questão um pouco mais complexa, porque, tipo assim, mesmo considerando a tecnologia da Starlink, a velocidade que eles conseguem entregar e todas as questões, o cabo sempre é melhor. É tipo assim, se você tem condição, até em casa, você tem uma condição de você passar um cabo do computador ao invés de usar o Wi-Fi, passa o cabo. Basicamente isso. É uma dica já. Exatamente, é uma dica. Por causa que, tipo, você tem uma internet muito mais estável do que o Wi-Fi. Porque o Wi-Fi tem muitas coisas que podem influenciar. Isso também considera-se também na questão da internet via satélite. Né? Então, por mais que consigam velocidades altas, coisas e tal, a gente tem uma questão de que a qualidade, ela depende muito do tempo, por exemplo. Então, se o tempo está muito ruim, né? Então, muito fechado, você não vai conseguir ter uma velocidade tão alta. Entende? Ainda você vai ter, por exemplo, numa Starlink, uma velocidade alta por causa da tecnologia que eles usam, né? E aonde e a posição geoestacionária que eles estão, né? Mas, tipo assim, tem muitas coisas que influenciam no sinal e na qualidade da internet. E, por exemplo, essa semana que teve aí, né? Tá tendo uma ampla atividade no Sol e teve acho que uma erupção solar, alguma coisa do tipo. E daí chegou ao ponto de, tipo, influenciar nos satélites da Starlink e dar instabilidade. A gente assistiu no mesmo lugar, será? Ciência sem fim? Ciência sem fim. Seria bom, né? Mandar um abraço pro Sacani aqui, mas... repara nós aí. Né? Mas, tipo assim, então tem todas essas questões. Então, por isso que o melhor é o cabo, porque o cabo consegue entregar melhor essa velocidade. Então, dificilmente uma internet via satélite, muito dificilmente, vai conseguir entregar uma qualidade melhor do que uma fibra ótica, por exemplo. Você falando lá da questão do sol, é raro acontecer, mas nós temos aí paradas na internet, mini bugs, não sei se é isso que você chama. Você já parou para pensar ficar sem internet por um dia inteiro? Isso gera prejuízo financeiro, para tudo. Você já viu o desespero das pessoas sem um WhatsApp por uma tarde que aconteceu esses dias? Pois é. As pessoas vão se matar. Eu vou te falar uma coisa. Isso daí, para pessoa física como a gente, não vai sofrer tanto. Mas quando a gente fala em empresas, hospitais, coisa tal, que tá tudo conectado, tudo na internet, qualquer problema de falta de internet gera um tremendo problema, né? Principalmente tem muitas empresas, muitos tipos de serviços críticos, né? Eu posso falar bastante isso daí, né? Que eu trabalho em uma empresa que provém um software de gestão e manutenção, né? E serviços críticos. Aí a gente trata bastante essa questão de manutenção, serviços críticos e também hospitais. Quando acontece de faltar internet, cara, pode chegar a um ponto de, tipo assim, parar, sabe? Nós temos um exemplo agora, real, Rio Grande do Sul. Exatamente. Cara, eu penso o seguinte, tem muitas empresas lá que são de tecnologia que, tipo, né, são de lá. E aí, como é que fica a situação, né? Então, esse é um ponto crucial da questão de ficar sem internet. Hoje em dia, com o mundo globalizado que a gente está hoje, fica assim, internet, ela é quase tão importante quanto a energia, a água e que era telefone, sei lá, quais são os itens de necessidade, né, que são, eu esqueci o termo correto. Essenciais, isso, né. Então a internet hoje é praticamente um item essencial, que nem a água e a luz. Tá, mas vamos lá então. Quantos anos você tem? Eu tenho 29. 29. Eu tenho 28, vou fazer 29. Eu não gosto de falar a minha idade, mas eu tenho 41. Nós somos de, querendo ou não, gerações diferentes. Sim, com certeza. Aí eu vou te falar, como a gente, incluindo pessoas mais antigas, como é que eles viviam sem internet,
E a vida girava normal, lógico, a Exato. tecnologia, a evolução. Uhum. Mas e se não tivesse a internet, nós iríamos ter que nos adaptar. Exatamente. Só que a gente tem um problema nisso daí. Porque a gente tem, se a gente for fazer um paralelo daquela época para a época de hoje, a gente tem uma questão de tecnologia diferente. Porque antes, por exemplo, vamos pegar lá 1980, né? Banco tinha computador? Não tinha. Foi colocado ali entre 80 e 90, não sei ao certo a década ali, coisa e tal, mas ali não era o que tinha computador. Hoje, todo banco tem computador dos mais tipos. Tanto o cara que está lá dentro da agência, quanto o caixa de autoatendimento, é um computador. Então precisa ter internet, precisa ter conexão, né? Então tudo, as coisas principais, elas estão conectadas para poder, tipo, que era importante. Isso acaba sendo um problema na questão de ficar sem internet. Mas para fins de, tipo, entender melhor o seu cliente, cara, o fato de ter a conexão com a internet é muito melhor mesmo. Porque você pensa o seguinte, eu não sei como que era naquela época, porque eu nasci em 95, mas como que era a situação se você precisasse sacar dinheiro da tua conta e você não estava na agência que você tinha conta? Você conseguia sacar? Não sei, entendeu? Não, tinha que ir na agência. Tinha que ser naquela agência, né? E Sim. aí? Agora você consegue ir lá no Acre e sacar dinheiro da tua conta. Você só precisa ter um banco ter um banco que você tem conta. Mas mesmo assim, você tá em qualquer lugar do país, você consegue sacar dinheiro. Ou voltando no Pix. Ô, João, você tá no Acre, me manda uns 100 reais aí emprestado aqui em Cascavel? Também? Tem isso daí um também. segundo. Aham. Entende? E voltando lá que você falou do sol, Aham. tem matérias falando do sol que poderíamos ficar sem internet. Até o Sacana, eu acho que ele tem um ar meio de. Ele brinca com essas coisas, né? Será que ficaremos sem internet? Você acredita em alguma coisa do que é falado lá, que o sol pode afetar os satélites, que pode afetar a internet? Eu acho pouco provável, tá, que a gente vai ficar completamente sem internet se acontecer isso. Se, tipo, os satélites sim são, de certa forma, eles são afetados com isso daí. Só que isso não quer dizer que eles estragam, certo? Pelo que eu tava vendo, alguma coisa, eles, tipo, entram num modo de segurança, assim, coisa e tal, e daí depois eles precisam ser reiniciados para poder voltar. Beleza. Só que a maioria da nossa conexão, ela não é via satélite, ela é via cabo. A gente tem, por exemplo, no conexões, vamos considerar o Brasil com outros continentes. A gente tem conexão com todos os continentes. Exceto, eu acho que o único continente que a gente não tem conexão é a Oceania, né? E, claro, né, a Antártica, a Antártida, enfim, né? Eu acho que entenderam. Sim. Mas, tipo assim, com a África, com a América do Norte, né? Que faz parte do nosso continente, mas enfim, com a Europa, a Ásia também a gente não tem conexão direta, mas enfim, é tudo por cabo submarino. Isso. Então é por esses cabos que são feitas as conexões. Então eu acho pouco provável de a gente ficar sem internet por causa de uma atividade solar um pouco maior do que até o que está acontecendo atualmente. E interligando a internet juntamente, que anda junto, o GPS. Esse dá medo também, porque se não tiver GPS, também para tudo. O GPS é um ponto bem crucial, porque, tipo assim, hoje em dia, a melhor forma para poder fazer uma sincronização de relógio é pelo GPS. Então você pode até verificar em alguns casos, tem até alguns aplicativos no teu celular que de vez em quando, se você tiver aqueles celulares que indicam quando está usando GPS, eles não estão usando GPS necessariamente para dizer que você está ali. Eles estão ali mais para poder saber que hora, que data e hora que é aquela hora. Para poder sincronizar com o servidor. Com a mesma data e hora. Entende? Então acaba sendo esse o problema real. Então se cai o GPS, a principal questão não é a questão de você se locomover ou necessariamente os aviões se locomoverem. Isso. Né? É mais uma questão de horário, por causa que o GPS é uma das formas mais confiáveis atualmente para poder ter uma hora correta.
Sim. né? E falando do... uma coisa que eu não sabia. Uhum. Cada celular que é vendido, um percentual vai para o GPS. Para todas as tecnologias, porque se você É? prestar atenção, não é só GPS que o celular tem. Porque o GPS é a tecnologia americana, norte-americana. Tem outras tecnologias que são russas, chinesas, da Europa. Eu não sei o nome certinho do que é qual, mas eu sei que tem o GLONASS, por exemplo, que ele é tipo um GPS, mas ele não é GPS, ele é de outra... Acho que é da Europa, posso estar enganado, né? Eu posso estar enganado nessa questão. Mas, tipo assim, daí você tem várias outras tecnologias que estão embarcadas no teu celular, só que a gente só vê o GPS. Porque o GPS foi, eu acho que a primeira, pelo menos de forma pública, que surgiu, né? Sim. Basicamente. Nós temos celular na mão, andamos para cima e para baixo. É verdade que, de alguma forma, o celular nosso com o GPS, com a internet, ele fica armazenado onde a gente passa? Por mais que não esteja ativado, a gente tem ali o lugar. Um exemplo. Eu passei perto da Bigolim e daqui a pouco vem uma mensagem para mim da Bigolim. Certo. Uhum. Como é que funciona essa parte de rastreabilidade dos nossos aparelhos? Outro exemplo para emendar. Às vezes a gente fala um assunto aleatório com o celular e de repente só vem aquele assunto. Uhum. Assustador. Então, aí a gente começa a tratar de uns assuntos um pouco mais baixos, assim, que não necessariamente estão muito claros, tipo, muito públicos, né? Sim. Por exemplo, essa questão de rastreabilidade, cara, já é uma coisa possível de ser rastreável, você com o celular, desde antes de você ter um celular que era chamado um smartphone. Por quê? Porque é o seguinte, se você tem um celular, certo? Vamos supor da marca A, da operadora A, certo? A operadora A, ela tem várias torres espalhadas pela cidade. Se alguém está precisando te rastrear, a operadora A, por exemplo, a operadora A consegue fazer isso, não o que vai fazer, o que, né? Ela pode saber triangulando pelas torres a área que você está. Porque, teoricamente, as torres elas não estão separadas. Elas têm alguns pontos que elas interligam, exatamente, para você não ficar sem sinal. Então, você está em algum lugar ali, então, é muito simples. Ok, o celular do Nilmar. O celular do Nilmar, ele está na torre 1, na torre 2. Então, ele vai estar nessa intersecção aqui. Claro, não quer dizer que vai dizer exatamente que a gente está, por exemplo, só com isso, que a gente está agora nesse momento aqui no coworking, aqui no Bengaia, né? Que é onde está gravando. Mas vai dizer que a gente está nessa região, entendeu? Que o seu celular está nessa região. E tipo, vai dar uns 4, 5, 6 quadros, pode ser um pouquinho mais, até um pouco menos, mas ele tem essa questão. E outra questão de rastreamento, que é inclusive quando você seleciona o seu celular ali no Android principalmente, você pode perceber que tem uma configuração que ela tem, eu não sei o termo certinho ali, que é como se fosse um GPS de alta fidelidade e um GPS de baixa fidelidade. Qual que é o ponto? O GPS de baixa fidelidade, ele usa só o GPS. Então, ele vai só verificar pelo satélite para saber onde você está e vai ter uma área maior ali que você possa estar. No de baixa fidelidade, no alta fidelidade, desculpa, ele não usa só isso. Ele usa algumas questões do que o próprio Google faz. Vou te dar um exemplo. Você sabe o Street View, né? Tem o carro do Google, né? Tirando foto sim. Eles não tiram essa foto. Ele fica verificando, escaneando as redes Wi-Fi que tem. E pelas redes Wi-Fi, eles sabem aonde que está a rede Wi-Fi, e daí ele armazena isso lá, que naquele ponto tinha tal rede Wi-Fi. Quando você ativa a versão mais clara, assim, mais com maior fidelidade, né, do GPS, ele usa o GPS mais as redes Wi-Fi por perto, para ele saber aonde está. Então ele vai, ele utiliza mais informações. Então por isso que provavelmente,
é possível sim ser rastreado, mesmo se você não tiver com o GPS ativo. Porque se eu tiver algum celular, algum aplicativo ali, algum serviço no seu celular que está só escaneando esse Wi-Fi, com o serviço do Google você já sabe onde você está, certo? E essa questão que você tinha falado sobre estar falando algum assunto, tipo assim, tem muita gente que fala que, tipo assim, que... É um microfone. Não, cara, mas é real mesmo. Você fala sobre qualquer assunto, passa um tempo, aparece no anúncio do Google, anúncio do Facebook, Instagram, que for, aparece. Só que isso não é bem aberto, dizendo que você escuta, que te escutam, sabe? Não é aberto, até por causa aqui no Brasil da LGPD e lá na Europa da GDPR, né? Que é a LGPD deles. Então, não, eles fazem, cara. Não dá pra dizer que não. Hoje, tem coisas que não pode falar fulano de tal, ciclano de tal, né? Na nossa situação do Brasil. Sim, com certeza. Aí você faz uma matéria e de repente vem lá e bloqueia você porque você falou e aquilo não está nas diretrizes. Vamos dizer que é um exemplo. Só que nesse caso é um pouquinho diferente, por causa que quando a gente tá falando disso daí de um vídeo, por exemplo, o YouTube, por exemplo, ele processa o vídeo e verifica o texto de todo o vídeo. Sim, entendeu? Enquanto tá processando, ele tá... Exato, e daí se tiver alguma coisa que fira, né, as diretrizes da comunidade do YouTube, ele tira mesmo, né, tira do ar mesmo. Mas isso daí não necessariamente está tipo, diretamente vinculado com esse outro problema, né? Que é a questão de você falar sobre algum assunto, assim, numa conversa que tá o celular ali perto e simplesmente aparecer anúncio para você, né? Sim. E falando um pouquinho, então, da questão de segurança, que é uma coisa muito importante para quem nos acompanha, que são os golpes, né? Tem desde o golpe mais básico, porque, por exemplo, a sua mãe, a minha mãe, tem o celular, aí vem um torpedo, não sei o que lá, clique aqui. Elas não raciocinam, né? Sim. Já vai lá e abre. Aquilo é um vírus. Sim. Qualquer mensagem de internet e tal, tanto que eu já falo todo dia, viu? Primeiro leia, olha e não clique em nada. Ligações hoje eu não sei, ainda acontece, as pessoas estão caindo em golpe. Mas acho que o golpe da internet, e vamos juntar o LX, Mercado Livre, daí você falou da rastreabilidade, né? E como que as pessoas que fazem o mal desse jeito, elas criam e bulam formas para fazer isso, a pessoa cai, e elas, entre aspas, não são, lógico, rastreadas são se fosse atrás, mas parece que fica por isso mesmo. Ah, foi um cara que me deu um golpe aqui em Cascavel, lá de Minas Gerais. Você sabe alguma coisa, como é que funciona essa parte? Porque nós temos, cada celular tem um IP, você compra um chip, você tem que cadastrar. Como que tá essa questão aí de golpes na internet? Antes de a gente falar de golpes, eu acho que é interessante a gente falar sobre uma questão da área de segurança da informação, que se chama engenharia social, certo? O que é engenharia social? São métodos para você obter alguma informação sensível, coisa e tal, da pessoa, através de uma conversa, solicitações da pessoa, entende? Então, por exemplo, a gente sabe amplamente, né, que não é para poder fornecer a senha, que a senha é coisa pessoal, coisa e tal, não pode fornecer. Só que daí vem uma pessoa, né, que tem uma boa lábia, te liga, por exemplo, dizendo que é do TI de tal empresa e que a tua conta, ela tá fora, ela tá com problema e a gente precisa da sua senha para poder acessar ela para arrumar. Entendeu? Então, tipo assim, esse que é o porém. A engenharia social é nesse ponto que bate, que é a questão do humano. Porque a questão da segurança da informação, ela tem a parte que é a parte referente aos sistemas e hardwares, que não tem interferência humana, e a engenharia social, que é onde, tipo, como vou poder falar da melhor forma, a vulnerabilidade somos nós mesmos. Entendeu? A abertura é nossa. Exatamente. Primeiro passo. Exato. Então, esse tipo de situação, ele bate exatamente nesse ponto, sabe?
que é no ponto referente ao ser humano. Então, esses golpes que acontecem, eles são sempre pensando no ser humano, entende? Então, tipo assim, um SMS dizendo lá que você ganhou R$ 1 milhão, que é para clicar naquele link. Pensa numa pessoa ali, por exemplo, que ela tá na pindaíba. Ela tá com problema, tipo, não sabe de onde tirar dinheiro para pagar a conta de luz, sabe? Por exemplo, que vai cortar, que já tá ali na segunda, Sim. terceira conta vencida. Sim. Cara, você acha que o cara é capaz de não clicar no link? O mínimo que ele vai fazer é saber o que é, né? Então esse é um dos pontos cruciais, porque nesses casos, os golpes, eles utilizam a engenharia social, que é basicamente você utilizar de lábia, né, de formas de convencer a pessoa que aquilo ali é uma coisa válida. Por isso que muitas vezes os bancos e tudo, eles sempre deixam claro, ó, a gente não manda mensagem pedindo senha, a gente não manda mensagem fazendo isso, a gente não te liga por número nenhum, sabe? Por causa desse tipo de situação, né? Para poder deixar bem claro. Então, isso já é uma dica, né? Sim. Tipo, que você tem que a pessoa, ela tem que entender que não existe almoço grátis. Se aquele termo bonito, é quando a oferta é muita, até o santo desconfia. Quando a oferta é demais, o santo desconfia. Exatamente. Então, tipo assim, tem que sempre estar nessa situação de pensando assim, cara, será que isso aqui é real mesmo que está acontecendo aqui? Será que é uma mensagem legítima, né? É um link legítimo? Esse site é um site real mesmo? Sim. Então tem todos esses pontos que você precisa tomar esse cuidado nisso daí. E tudo que você falou, já vamos deixar englobado celular, e-mails, sites que você entra, principalmente sites de compra, quantos sites falsos, né? Sim. Eles criam um site falso, mandam para a internet, até patrocinam, né? Você vai lá, um tênis que é R$1.000 está 200. Aí já tem meio que caiu. Mas, cara, R$200, não, vou comprar. Já faz o Pix, tem que fazer o Pix, né? Pix não aceita cartão de crédito. Nada. Não aceita. É só naquela hora, promoção relâmpago. Rapaz. Isso é um outro problema. Porque é o seguinte, o Pix, ele não tem uma forma, assim, até criaram métodos assim, só que de tentar evitar que você perca o dinheiro em golpes com o Pix. Só que é muito difícil de você conseguir reaver esse dinheiro, certo? Então, você até consegue acionar o banco dizendo que você caiu no golpe, explicando a situação, eles vão solicitar, só que isso não quer dizer que na conta lá vai ter dinheiro ainda para poder te devolver, né? Então, esse que é um ponto crucial disso daí. Então, um dos pontos que você vai perceber bastante em golpes a maioria dos golpes vão pedir pagamento só em talvez boleto ou no Pix. Só em dinheiro, como se fosse dinheiro vivo, certo? Não vai ter a possibilidade para pegar no cartão. Por que não pode ir no cartão? Porque o cartão, você tem como ligar na operadora e dizer, é um golpe. Ele dá um chargeback na conta, entendeu? E daí o dinheiro volta. Pode até não vir tudo, né? Mas pode pelo menos ali, tipo, uma parte que você teria que pagar ainda, já não precisaria pagar por causa que tem essa segurança ali do cartão de crédito, por exemplo, né? Então, a maioria dos casos de golpe são desse jeito. Se você prestar atenção num site desse daí, e o site só aceita pagamento no Pix, na promoção, desconfia, tipo, como posso dizer lá do Shopping Colorado, utiliza as anteninhas de vinil para que isso daí tem altos indícios de ser um golpe. Sim. E então deve ser por isso que os golpistas, eles não têm muito a perder, porque ó, eu perdi R$200 aqui agora, comprei o tênis, caí num golpe. Primeiro que a pessoa vai ter vergonha de falar, acho que para alguém que caiu no golpe. E ela não vai atrás, ela vai na delegacia fazer um BO. Por mais que vá entrando na questão de rastrear esse cara, da onde que é. Infelizmente, vamos se atentar, né? Só que o ponto crucial é que, olha, pelo menos aqui no Paraná,
Você não precisa ir na delegacia para fazer o golpe. Desculpa, fazer o BO do golpe, entendeu? Você pode fazer online. Que tipo assim, por mais que eu seja a situação, eu também já caí em golpe. Então eu sei mais ou menos o caminho das pedras da situação. E sei também por causa da situação que eu te falei do valor. Por causa que eu já caí em golpe e eu não recebi de volta. E eu pedi pro banco para fazer todo aquele trâmite lá. Todo o processo. Exatamente. Então eles me pediram um monte de comprovantes lá, pediram o BO, coisa e tal, mandei o BO e nada aconteceu. Né? Nada me retornou na conta, pelo menos. Então, tipo assim, quando acontecer um golpe desse tipo, primeira coisa, BO, já vai lá no site da Polícia Civil e já faz um BO. Se você tiver alguma dúvida de fazer o BO ali, aí, tipo, qualquer coisa, vai atrás da delegacia, coisa e tal. Mas o que importa principalmente é você não deixar de registrar. Porque por mais que seja 50, 100, 200 reais, cara, pensa o seguinte, 50, 100, 200 reais, ok. 50, 100, 200 reais, teu. 50, 100, 200 reais, meu. 100 reais de fulano, 300 reais de ciclano. Se ficar deixando, só vai aumentar o bolso do golpista. Ele aplica 20 golpes no dia. Se cair 2 ou 3? Exato. Então, o ponto de fazer esses BO é por causa que daí, de acordo com o que for visto nessas questões, a polícia ela pode abrir um inquérito. E abrindo um inquérito, ela vai investigar, vai tentar entender aonde que está a situação. E às vezes acha o cara. E esse é o ponto. Que tem aquelas reportagens, né? Depois de 2 anos de investigação, pega o primeiro, daí daí pega 10 pessoas, uma em Curitiba, uma tudo espalhado. Você quer um exemplo bom disso daí? Que, tipo assim, cara, no meio da pandemia, tinha um site chamado 123 Importados. Certo? Você já ouviu falar desse site? Eu ia falar 123 milhas. Não, 123 Importados. A 123 Importados era um site que vendia TV, acho que era smartphone, tinha um monte de eletrônicos lá, tudo pela metade do preço. E era tudo novo. Certo? Eles diziam que vinha tudo lá dos Estados Unidos, porque isso que era mais barato. Como se fosse um dropshipping, né, coisa e tal. Eu já comprei em site dropshipping, então, tipo, né? Só que é aquela situação, né? Metade do preço não faz muito sentido, né? Daí foi passando, eles chegaram a fazer propaganda em rede nacional, em noticiário nacional de grande canal de TV, sabe? E daí, isso chamou atenção. Tanto que virou um assunto do senhor Celso, do deputado federal Celso Russomano, né? E ele, tipo, fez várias reportagens sobre o assunto, tanto que, tipo, abriu essa visão para a Polícia Civil e eles investigaram e realmente era um golpe. E sabe qual era o ponto maior? Era que a quadrilha, olha só, a quadrilha que aplicou esse golpe, ele já aplicou um golpe aqui em Cascavel também. E isso daí era uma quadrilha que estava lá em São Paulo, pra você ter uma ideia. Então, tipo assim, é pra você ver como que as situações dos golpes, né? Então, é só você lembrar muito assim, ó. Se não tiver motivo nenhum do porquê que tá tão barato, o cara desconfia no máximo, porque provavelmente é golpe. Falando um pouquinho agora, vou fazer um papo mais cabeça agora, vou ver se eu me igualo um pouco a seu nível. Falando lá da tecnologia, a gente está ouvindo muito de inteligência artificial. Eu acho bacana essa parte da inteligência, porque tá vindo a somar para a humanidade, né? Para as coisas boas, também para as coisas más, né? Na sua opinião, para que é usado mais a inteligência artificial? Como que tá essa parte aí? Para vocês que são, né, mais da área. Temos várias utilizações, certo? O conceito da inteligência artificial, ela se baseia muito na questão de, tipo, você ter uma tarefa específica que você precisa ter efetuada, né? E daí você
treina aquela inteligência artificial para poder fazer aquela tarefa. É quase como se você estivesse treinando um ser humano, só que, claro, você está utilizando o código ali para poder fazer isso, né? Para poder ter esse treinamento. Então, por exemplo, vamos supor que você está querendo avaliar fotos, certo? Eu quero saber se essa foto é real ou não, ok? Você fala para a pessoa, né? E você vai explicando para ela se aquela foto é real ou não, certo? Então, por exemplo, foto 1, essa aqui é real. Foto 2, ela é real. 3, é real. Para a pessoa, você chega para ela, principalmente, e diz assim, ó, sabe por que ela não é real? Por causa disso, isso, aquilo. Para a inteligência artificial, geralmente, tá? Pode ter outros modos de modelos para poder fazer isso. Você diz para ela o seguinte, diz colocar foto e diz, por exemplo, se ela é real ou não. E você passa um banco de dados inúmeros de fotos dela. E ela vai entendendo as particularidades daquelas fotos para poder chegar, não, tipo, então é por causa disso, ó. Geralmente as fotos, se ela é uma foto que ela não é real, ela tem essas características aqui, que ela vai percebendo, comparando isso daí. E daí quando você tem a inteligência artificial, ela treinada, você joga a foto, ela vai te responder. Só que ela pode não te responder assim, dizendo assim, é real ou não é real. Ela vai poder te responder com uma porcentagem. Ela vai dizer assim, ó, 70% que ela é fake. Um exemplo dessa foto, inteligência artificial, é quando a gente a gente faz um cadastro e se humilha lá pro Nubank para pedir R$50, a gente coloca nosso rosto lá. Aquilo é inteligência artificial. Aquilo lá utiliza-se de recursos de inteligência artificial. Tanto que, tipo assim, se você prestar atenção, o foco desse tipo de ferramenta que eles utilizam é principalmente garantir que você é uma pessoa. Como que ele faz? Ele faz um vídeo que te faz fazer um monte de movimento para poder te mostrar que você é uma pessoa real. Porque geralmente vídeos, né, feitos fakes por inteligência artificial, você só vai ter uma imagem meio que reta e com pouco movimento. Entende? Então, por mais que ele faça algum movimento aqui, ele não vai ser um movimento tão que nem a gente percebe, assim, tipo, do queixo subindo, assim, coisa e tal. Ele vai ser um movimento um pouco mais... como vou poder falar da melhor forma? Não é brusco, mas ele não vai ser tão amplo o movimento. Não vai ser tão amplo o movimento. Entendi. Outra coisa que eu tô percebendo, a gente que tá na internet, Instagram, essas coisas, as pessoas estão abusando demais da inteligência artificial, uns vídeos forçados, fotos, né? Tipo, lógico, você fazer uma foto ali para um encarte, alguma coisa, mas acho que estão passando dos limites. Estão usando a inteligência artificial para isso, né? Com certeza. Você vê, por exemplo, uma pessoa falando que não é ela, estão usando a voz de outra para dar golpe. Mas você sabe que hoje existem ferramentas de inteligência artificial que você pode, com uma foto tua, fazer um vídeo só passando um áudio. E tem outras ferramentas que você vai juntando várias ferramentas para você chegar, por exemplo, num vídeo fake. Que você pode muito bem, por exemplo, pegar um trecho de uma gravação que tem a nossa fala, por exemplo, e colocar lá. Ela entende como que é a sua fala e ele consegue refazer a tua fala com o texto que o cara coloca. Por isso que hoje em dia é muito difícil, hoje até na questão, voltando lá na questão dos golpes, hoje tá muito difícil mais aquela questão de você manda um áudio. Cara, não dá mais pra ser desse jeito. Por causa que manda um áudio, por exemplo, no caso da pessoa que tem o WhatsApp hackeado, né? Você tem que, tipo, o ideal pra você é você conversar com a pessoa offline e ter combinado uma palavra-chave. Nilmar, quando a gente for falar, eu precisar falar alguma coisa que eu preciso de uma confirmação, a nossa palavra-chave agora é sorvete de coco. Beleza. Tá, daí eu vou lá, chego pra você no WhatsApp dizendo assim, cara, eu tô precisando de R$500 emprestado. Você me empresta? Daí, ao invés de pedir pra mandar um áudio, diz assim, qual que é a palavra-chave mesmo? Daí, se for eu mesmo, eu vou saber que a palavra-chave qual que é. Agora, se não for, aí ele vai tentar te enrolar. Legal. Entendeu? Uma dica.
Exatamente, é uma dica importante. E outra dica importante é, por favor, pessoal, qualquer códigozinho que aparece lá tipo de WhatsApp, coisa e tal lá, lê o texto da mensagem de texto. Se o texto tá dizendo lá que não vão te pedir isso daí por telefone, coisa e tal, não passa. Ponto. É importante. Sim. Exato. Ah, meu Deus. Você está falando tudo isso da parte de tecnologia. Uma coisa bem bacana que eu até falei com você aqui quando eu te encontrei a primeira vez. Como que está a questão dos profissionais dessa área? Você é um profissional, até a gente comentou aquele dia bem rápido, que, por exemplo, você tem pessoas daqui de Cascavel, do Paraná, que estão trabalhando em casa para empresas americanas. Sim. Por exemplo, como que está a mão de obra? Está faltando muita gente, muitas pessoas despreparadas? Então, a gente tem várias questões atualmente sobre isso daí. Porque o ponto é que, até um tempo atrás, qualquer pessoa que tinha um pequeno curso lá de, tipo, de engenheiro de software, vamos dizer assim, quando eu falo esse curso, eu tô falando um curso livre, não tô falando da faculdade de engenharia de software, né? Que tem alguns cursos que dizem que você sai formado como se fosse um engenheiro de software, mas não necessariamente, você nem tem o canudo, né? Você vai ter um certificado no máximo ali, mas não é nível de graduação, né? Naquela época era muito aceito isso, certo? Só que o mundo mudou, né? Então hoje ocorreu, vamos dizer assim, uma bolha da programação, que ela estourou, que nem já explodiu em 2008 a bolha lá nos Estados Unidos referente ao imobiliário, né, o mercado imobiliário. Em 2000, acho que 2002 estourou, 2000 a 2002 ali, as bolhas das .com, né, que teve isso. Foi mais ou menos isso também que aconteceu nos últimos 2 anos, mais ou menos. Com a Covid também, né? Sim, aumentou isso. Sim, mas na verdade eu acredito que não necessariamente a Covid foi o ponto, é por causa que estava se pagando salários muito altos a pessoas que não necessariamente tinham especialização ou então experiência para fazer tal funcionalidade para receber aquele valor. Então ocorreu muita demissão em tudo, e tanto que ainda corre algumas demissões, alguns layoffs, que é o termo que é utilizado, né? Mas o ponto é que hoje em dia você precisa estar sempre em evolução, sempre estudando, sempre evoluindo, né? Eu falo muito, por exemplo, lá da empresa que eu trabalho, a gente está com vaga de desenvolvimento aberta. Só que a gente precisa no momento, pelo menos no nosso estado da empresa, né, colocando um paralelo, a gente não tem como chegar e esperar necessariamente para a pessoa que ela se forme para poder aprender, para poder utilizar trabalhar lá. A gente precisa de pessoas mais qualificadas, né? Só que cada caso de empresa é um caso. Você mesmo falou ali sobre a questão de gente que hoje mora no Brasil, mas trabalha para fora. Isso é completamente possível, o home office, hoje em dia. Principalmente porque é o seguinte, para uma empresa, o que seria mais barato? Vou te dar um exemplo, tá? Vamos supor lá nos Estados Unidos. Você vai pagar $4.000 para um cara que é um americano, que tá lá, coisa e tal, para poder fazer aquele serviço? Ou você pagaria $2.000 para um cara que tá aqui no Brasil? E faz até o quanto ou melhor do que eu. Exato. Só que é aquela situação. $4.000 lá é dinheiro, mas não tanto quanto $2.000 aqui. $2.000 é dinheiro para quem está recebendo, para quem está trabalhando daqui, né? Exatamente. Isso é uma grana. Uma grana, porque, tipo, quando a gente. conto. Sim, quando a gente converte isso daí, né? Converte pro real. Claro que quando a gente tá, por exemplo, quando se fala nos Estados Unidos, a gente tem muitas coisas envolvidas, porque tem aluguel, tem um monte de custo que você paga em dólar. Mas como aqui você está recebendo em dólar, mas você está gastando em real, cara, isso daí é mil maravilhas, né? Tipo, ganhar 2, 3 mil dólares e trabalhar aqui. Você, só abrindo um parênteses, você falou, por exemplo, a sua empresa que tem vaga em aberto e não aparece o profissional. Mas tem casos também que às vezes
vocês no recrutamento vê que é um cara que entende, que tal, não é formado, acontece também de vocês pegarem e lapidar esse cara, acreditar nele e moldar da forma da empresa, como você falou, não esperar ele ter aquela formação toda para contratar, porque está faltando? A gente não tipo assim, claro, a gente espera que o funcionário, né, que ele tá ali, ele tá se especializando. Tipo, ou seja, ele pode estar, por exemplo, fazendo uma faculdade, certo? Não precisa estar formado, mas a gente entende de que as pessoas, elas muitas vezes têm mais conhecimento fora da faculdade do que na faculdade. Isso. Entende? Só que eu, pelo menos na minha visão, né, que eu trago nessa questão da vaga que a gente tá lá, é o seguinte: você pode ter esse conhecimento, só que você precisa ir atrás da faculdade, você precisa ir atrás do teu canudo. Você pode fazer aquele curso tecnólogo de 2, 3 anos. Eu mesmo, eu me formei em 3 anos, eu sou formado na Univel aqui em Cascavel, né, no curso de TADS lá, que na minha época, tipo assim, eu não sei como que tá hoje, mas pelo menos na minha época era um ótimo curso, a gente teve ótimos professores. Eu não sei, hoje ainda tem alguns dos professores que a gente teve daquela época, né? Mas eu não sei como que tá a qualidade do curso hoje, eu acho que ainda está bem bacana, né? Mas é importante você ter o canudo, entende? Você, hoje em dia, ter o canudo da graduação é como, na época dos nossos pais, ter o certificado de ensino médio. Você precisa ter faculdade. Não é mais uma situação de tipo, não preciso fazer faculdade. Se você for aquele cara que for fazer ali, por exemplo, eu vou empreender. Cara, tranquilo. Você pode fazer isso tranquilo. Agora, se você for procurar uma vaga de emprego, a maioria ainda assim te pede faculdade. Por mais que seja a situação, sabe? Você pode até ter especializações a mais, né, para poder atender essa vaga, mas você precisa se focar em também ter a faculdade, porque é muito raro o caso de empresas que aceitam ainda, né, tipo, principalmente no Brasil. Fora é um pouquinho mais fácil de conseguir, mas no Brasil você conseguir vagas, tipo, boas se você não tem faculdade, basicamente. Pode dar 3 exemplos, o que está faltando de mão de obra na área de tecnologia e o que o menino aí, o adolescente que está querendo seguir nessa área, por onde ele pode começar para galgar aí a parte profissional dessa área? O básico, começa por onde? Quando a gente fala de tecnologia, a gente tem uma visão muito ampla. Muita coisa possível, né? Porque pode ter desde aquele cara que é focado, que consegue atender muito bem o cliente e, tipo assim, consegue dar suporte ao cliente. Desde a pessoa que, tipo assim, tipo, super focada no desenvolvimento ali, tipo, que consegue desenvolver. Então, tipo, tudo depende do foco que a pessoa quer. Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de desenvolver, entende? Na área de tecnologia. E, tipo assim, eu posso seguir ali. Tem outra pessoa que vai gostar bastante do atendimento ao cliente. Tem outras pessoas que vão gostar na questão de trabalhar com os dados, fazer uma análise de dados, entregar valor nos dados que a empresa tem. Entende? Então, tudo depende do seu foco nisso daí. Eu percebo bastante ainda tendo demanda sobre a questão de desenvolvedor, né? Então, desenvolvedor das mais diversas tecnologias. Tem gente ainda, bastante possibilidades, oportunidades na questão de análise de dados, cientista de dados, né? E também a questão de pessoas que saibam operar inteligência artificial, certo? Operar ChatGPT, operar essas outras ferramentas que podem ajudar em cada caso das demandas da empresa. Seja uma IA generativa, por exemplo, que é o ChatGPT, como qualquer outra ali que ela utiliza de outros meios, né, para poder, por exemplo, alguém que saiba ensinar, né, fazer treinamento dos modelos de inteligência artificial também é interessante.
você pode até não conseguir uma vaga tão fácil, mas as vagas que você for conseguir, possivelmente vão pagar muito bem. Sim, bacana. Para a gente finalizar, você falou o tema que eu ia perguntar do ChatGPT. Uhum. Para que serve? A pessoa já busca um textinho pronto, tá acontecendo muito em faculdade, né? Colocou lá, já vem tudo. Isso daí é um malefício, né? Mas qual que é a principal objetivo do ChatGPT? O ChatGPT, ele é uma inteligência artificial generativa, certo? Então ela gera textos para você, certo? Já um resumo, sabe? Mais ou menos. Por exemplo, eu poderia, o que a gente conversou aqui, que eu não tenho perguntas prontas, mas podia ir lá no ChatGPT e podcast de tecnologia. Exato. Dizer os assuntos e daí ele geraria umas perguntas para você, basicamente, entende? Só que daí acontece, ele tem uma base de dados muito ampla. Só que os modelos que tem hoje, pelo menos lá dentro do ChatGPT, eles têm problemas quando você fala de alguma coisa factual, certo? Então, por exemplo, quando você fala sobre, vamos supor que em 1960 Brasília foi fundada, certo? Beleza, você pede, quando foi fundada Brasília? Ah, foi em 1960. Beleza. Daí você fala assim, não, mas Brasília foi fundada em 1962. E daí ele diz, ah, é verdade. Brasília foi fundada em 1962. Ele não consegue fazer essa distinção quando a pessoa está meio que manipulando, certo? Qual que é o ponto disso daí? O ponto é que, se você gera ali, por exemplo, vamos supor ali, um texto que você vai utilizar para poder fazer um trabalho de faculdade que precisa ter todas as referências, coisa e tal. Isso não quer dizer necessariamente que aquela referência é real. Entendeu? Já aconteceu várias vezes de pessoas utilizarem o ChatGPT, por exemplo, para fazer trabalho da faculdade, e a referência que ele gerou não existia. Entende? Então, tipo assim, ele te ajuda se você souber utilizar os pontos fortes do ChatGPT. Por exemplo, você montou ali, por exemplo, um texto, vamos supor, referente ao trabalho de faculdade que você quer fazer, certo? Ok. Pede pra ele, melhora o texto. E daí ele melhora. E daí o ponto é que você não pode confiar 100% no que ele tá falando. Você precisa revisar. De qualquer forma, o que tá acontecendo ali? O que ele te respondeu? E vem da onde? Ele puxa da onde? De todo o Google, toda a internet? É do Google? É um concorrente? O ChatGPT, ele é da OpenAI. OpenAI é uma empresa que não é ela, pelo que eu me lembro, ela não faz. Agora que ela tem acho que se não me engano, a Microsoft, posso estar enganado, eu ouvi falar alguma coisa do tipo, não tenho muita informação, que a Microsoft tinha comprado um pouco da OpenAI, né? Tanto que o Bing hoje está integrado com o ChatGPT, né? Ele não você consegue utilizar o Bing e utilizar o ChatGPT lá dentro do buscador da Microsoft. O Bing é um Google. Ele é tipo um Google, sim, só que da Microsoft daí no caso. Eu ainda prefiro o Google, mas tudo bem. Enfim, vamos continuar. Então, se você for utilizar para esses focos o ChatGPT e você não confiar 100% no que ele está falando, você sempre revisar o texto que ele colocou ali, você consegue utilizar o ChatGPT sem problemas, entende? O problema é quando você confia 100% nele. Você não vai conseguir obter resultados muito confiáveis e também você vai ter problemas com isso, basicamente. Top. Ô João, acho que deve ter dado 1 hora já aqui de conversa. Se fosse para falar, a gente poderia desenrolar muita coisa, mas a intenção do podcast é isso, levar essas informações básicas, né, para as pessoas, que às vezes ficam olhando tanta coisa banal na internet e não se preocupam com esses conteúdos, né? Sim. Você tá na internet, eu acredito, eu vi lá, você assiste os podcasts que realmente importam na sua área, eu assisto o que importa. Gente, vamos sair de TikTok, Tá complicado, né? As pessoas estão um pouco sem cultura, eu acho. Exato, né? É complicado, porque o TikTok hoje, o TikTok, o Reels,
Qual que é o do YouTube? Que o YouTube tem lá também, a ferramenta dele. Sim, eu tenho outro videozinho lá, esqueci o nome, mas enfim. Então, isso daí é um problema que, tipo assim, voltando à questão do humano. Porque isso daí, ele mexe com a tua cabeça. E tem a inteligênciazinha artificial ali que falou, o fulano gosta disso aqui, né? Exato. O TikTok, acho que em segundos já vê o que você gosta. Sim, ele pode até naquele momento, por exemplo, você abrir o TikTok, você não está logado. Mas o fato de a forma que você fica rodando coisa e tal, quando você fechar ele, passa um tempo, você voltar, vai começar a aparecer um monte de coisa que ele identificou que você gostou. Como que ele percebe bastante isso? Muito simples. Vou te dar um exemplo, tá? Você tá rolando o feed lá, né? Rolando os vídeos e coisa e tal. Você achou um vídeo que você gostou. Você ficou mais tempo naquele vídeo. Sim. Então, aí ele já percebe. Ele gostou desse vídeo. E daí vai procurar vídeos parecidos com aquele lá. Por isso que os produtores de conteúdo do TikTok falam o título. Você não sei o quê. Espere que no final do vídeo eu vou falar o terceiro item para segurar. Exatamente, segurar. É a mesma coisa na época da questão da TV. Não tem João aquela. Kleber, Para. Entendeu? Tipo assim, é pra segurar a audiência, né? Então é tipo isso que acontece. Entendi. João, obrigado por ter vindo aí. Beleza. A hora que der uma reformulada nessa tecnologia, a gente fala de novo. Tudo porque bem. tá andando muito rápido, né? Sim, não. Se a gente for ficar da situação, a gente vai ter que vir aqui uma vez a cada 2 meses, 1 mês, 2 meses. Valeu, João. Obrigado, meu amigo. Beleza, valeu. Pessoal, esse foi o Prosa dessa semana. Espero que tenham gostado. Curta, compartilhe o vídeo, nos ajude. Ok? E até semana que vem com o próximo. O João lá na frente lá. Valeu. Até mais. Tchau.